Olá! Eu já ouvi diversas pessoas comentando que se uma pessoa ou família tem apenas um imóvel no seu nome, este imóvel não pode ser penhorado ou executado para a quitação de uma dívida. Deixa eu chegar aqui mais pertinho. Não é bem assim que funciona. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo especialmente para você, para explicar quais são os riscos que uma pessoa tem de perder algum bem dependendo da dívida que possui. Assista o vídeo até o final. Eu sou Eduardo Cláudio Júnior, cofundador do Bem Financeiro. Vamos lá? Antes de entrar nos riscos que você tem de perder um bem para quitar uma dívida, deixa eu contar uma história que chegou ao meu conhecimento de um casal que não acreditava que poderia perder o único bem que estava no seu nome, fruto do financiamento que fizeram para adquirir esse apartamento, e acharam que nada iria acontecer. Pois então, o credor entrou com a ação, esse imóvel foi leiloado, foi arrematado por uma terceira pessoa e eles receberam na sua casa uma intimação com um prazo de 30 dias para deixar o apartamento. Eles mesmo assim não fizeram nada a esse respeito e na data especificada na intimação, eles receberam a visita de um oficial de justiça com um caminhão parado na porta e eles teriam 1 hora para carregar o que pudessem carregar dentro desse caminhão e deixar o imóvel. Então essa máxima que se você tem um único bem, no caso um único imóvel, ele não pode ser retirado de você em caso de dívidas, precisa tomar muita atenção e eu vou explicar o porquê isso aconteceu. Vamos lá? Mas afinal de contas, por que isso aconteceu com esse casal que eu contei na história? Porque atualmente a garantia dos financiamentos imobiliário e também de automóveis se dá pela alienação fiduciária. Nossa, mas afinal de contas o que é isso? Calma que eu vou explicar o significado dessas duas palavrinhas difíceis. Alienação fiduciária é quando o bem que pertence ao devedor temporariamente é repassado para o credor durante o financiamento. Então, se o devedor deixa de pagar as parcelas em dia, fica inadimplente, o credor pode exercer esse benefício a favor dele para leiloar o bem, receber o valor da dívida e fazer com que o devedor, infelizmente, perca o bem, perca o imóvel, no caso. Ok? E numa situação em que o leilão, o valor arrematado é superior ao valor da dívida, a diferença o devedor recebe. Numa situação em que o valor arrematado é inferior ao valor da dívida, até 2017, na Lei 13.476, o devedor não teria que pagar essa diferença. A partir de 2017, com essa lei, o devedor tem que assumir essa diferença no caso do valor arrematado no leilão ser inferior ao valor da dívida. Então precisa tomar muito cuidado com essa situação atualmente. Se você tem um financiamento depois dessa lei, fique atento para evitar dissabores e perder o seu imóvel. E um detalhe importante, todos os custos da operação do leilão ficam de responsabilidade do devedor. Então leiloeiro, advogados e afins, todos esses custos também são cobrados do devedor. Vamos agora então falar sobre o bem que seria o automóvel? Vamos lá. Com relação aos financiamentos de veículos, nós temos exatamente a mesma garantia que os imóveis, ou seja, temos a alienação fiduciária, em que o bem do devedor, enquanto estiver financiado, é de propriedade do credor. Então, se você não pagar as parcelas do seu financiamento do veículo, automaticamente o credor pode executar a busca e apreensão desse carro e também fazer o leilão desse carro. E numa situação de leilão, o que acontece? Vamos supor que a sua dívida seja R$40 mil com esse carro, né, desse financiamento. E o valor de mercado do carro seja de R$50 mil. Só que no leilão foi arrematado por 40 mil. Então a dívida era 40, arrematou 40 no leilão, então você zerou a sua dívida, perdeu o bem, mas não ficou com nenhum resquício dessa dívida. Porém, se o carro for arrematado, por exemplo, por R$35 mil e a dívida era de 40 mil, você vai ainda ter que arcar com essa diferença, pagar essa diferença de R$5 mil. E, no caso, se o valor for arrematado por 45 mil, aí você recebe esses 5 mil, porque ele foi arrematado por um valor maior do que a sua dívida. Lembrando que, se o seu financiamento, a Justiça do Brasil aceita essa situação. Se o seu financiamento você já tiver pago até 2/3
2/3 ou mais desse financiamento, o carro não vai para leilão, você não perde o bem, mas tem que pagar a sua dívida, tem que negociar o pagamento da diferença. Por exemplo, vamos supor que você tenha feito um carro em 60 parcelas, certo? E pagou 41, então já foram pagas 2/3 desse financiamento, ele não pode ir para leilão, não pode sofrer busca e apreensão, certo? Então fique atento com essa situação de se você está financiando um carro, você pode perder esse bem, verifique a melhor forma. Nós aqui do Bem Financeiro estamos aqui para ajudar você a encontrar caminhos para que você possa não só resolver essa situação do financiamento do carro, mas também a inadimplência com financiamento imobiliário, no sentido de encontrar alternativas dentro do seu orçamento para que você não perca esse bem. Então entre em contato conosco através da nossa rede de contatos, o contato@bemfinanceiro.com.br, ou entre no nosso site e verifique os nossos números de telefone e faça contato, que vai ser um prazer poder ajudar você a não perder esse bem. E agora eu vou falar então, fazer um resumo de quais são os bens que podem ser penhorados ou executados e aqueles que não podem ser executados e penhorados. Vamos fazer um resumo nessa sequência do vídeo. Fica até o final. Com relação a dívidas de empréstimos pessoais, cheque especial ou cartão de crédito, como não existe garantia direta para esse tipo de dívida, vale o que diz a lei. E a lei fala que o que não pode ser penhorado, por exemplo, o único imóvel da família não pode ser penhorado, não pode ser penhorado o salário ou a renda da pessoa até 50 salários mínimos, então abaixo de 50 salários mínimos não pode ter penhora. Questão de imóveis e utensílios domésticos também não cabe a penhora, a não ser que seja de alto valor, tipo obras de arte, joias. Vestuário e pertences de uso pessoal também não pode ser penhorado. Bens de uso profissional, como livros, ferramentas, máquinas, também não. Seguro de vida não entra nessa linha de penhora. E também o valor que está depositado na carteira de poupança até 40 salários mínimos. Então, outros investimentos cabem à penhora, porém, a carteira de poupança até 40 salários mínimos está fora dessa questão da penhora. E para finalizar, então, o que afinal de contas pode ser penhorado? O imóvel e o automóvel que estão financiados devido à questão da alienação fiduciária, que eu já expliquei para vocês aqui. Também pode ser penhorado bens de elevado valor, como eu disse para vocês. Imóveis, caso possua mais de um, aí se a pessoa tem mais de um imóvel, em algumas situações pode ser penhorado. E também auto, se não for o veículo, se não for de uso profissional. Existem várias questões que é bom você aprofundar. Eu fiz um artigo no Bem Financeiro, lá no blog, falando sobre esse vídeo, com mais detalhes, inclusive colocando, sinalizando algumas leis para você poder procurar para ter maiores informações. Por exemplo, a lei que trabalha essa questão da impenhorabilidade, que é a Lei 8.009 de 1990, também o Código Civil, no seu artigo 833, também fala muito dessa questão. Então, procure mais informações. Temos o nosso blog, temos vários artigos também falando sobre a questão de endividamento. A semana passada, no nosso canal do YouTube, tem um vídeo que o Silvio gravou falando sobre o superendividamento. Ele trouxe uma advogada para fazer um bate-bola ali, explicando essa nova lei do superendividamento que começou em julho agora de 2021. Então, o Bem Financeiro está aqui exatamente para trazer muitas informações, mais conhecimento para que você possa ter mais assertividade nas suas decisões financeiras. Afinal de contas, o seu bem é o nosso plano. Foi um prazer estar aqui. Visite o nosso canal no YouTube, sinalize, envie para outras pessoas que possam estar precisando desse tipo de informação para que possamos ajudar muito mais pessoas até o momento. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.